Mas os conteúdos são contraditórios, né? Porque a turma de fanáticos mesmo, que espera o último discurso de Bolsonaro, espera esse chamado para resistir, para impedir a posse de Lula, etc. Já os aliados do PL, que insistem para que ele faça um último discurso, dizem que ele precisa dizer que será o líder da oposição, ou seja, já seria um discurso, ainda que não falasse em Lula, que não falasse em reconhecimento, mas reconhecendo. Agora, dizem que há também um outro cidadão aí que vai viajar, que vai voar, não se sabe se é hoje, se é dia 30, estamos falando da fuga de Jair Bolsonaro. Como é que é isso, Henrique? É. Olha aqui. Bolsonaro embarca para os Estados Unidos. Há risco real de uma fuga? Desde as últimas horas aí, eu diria que, na verdade, essa informação surgiu na segunda-feira ou na terça, e depois foi ganhando força e acabou se tornando oficial, né? Até porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e outras figuras importantes aí do regime do Bolsonaro, confirmaram que ele estava indo para os Estados Unidos nesta quarta-feira, né, dia 28, e que passaria, num primeiro momento, o fim de ano, né, o Réveillon, e depois assistiria à posse de Lula, junto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num resort do Trump, que ele tem, o resort de Mar-a-Lago, né, na Flórida. O que depois foi corrigido, foi dito que Bolsonaro não se reuniria com Trump, lá na Flórida, mas sim ficaria instalado num condomínio de luxo, onde vive apenas brasileiros, né? Brasileiros que ali fariam uma recepção para ele. O fato é que hoje teve alguma novidade, mais cedo o Bolsonaro começa a fazer aquele jogo de cena que ele se habituou aí a fazer durante os 4 anos de mandato, né? Que diz uma coisa, diz outra, mas o fato é que a viagem dele para os Estados Unidos, a ausência dele na passagem do ano e na troca de mandato, estaria confirmada, e isso acendeu todas as luzes, não só da imprensa brasileira e estrangeira, como também das autoridades, porque existe aí sim uma possibilidade grande de que Bolsonaro fuja do Brasil, e a gente sabe que, por razões óbvias, em pouco mais de 72 horas, o Bolsonaro vai estar sem foro privilegiado e sem todo aquele aparato e aquela estrutura do Estado que ele vem usando aí para se proteger e cometer toda sorte de crime, né, Luana? É isso, ele além de, né, ter uma ameaça grande de sofrer processos, né, no Brasil, aliás, já tem alguns processos contra ele que ele teria que responder, portanto, sem o privilégio do foro, né, de um foro diferenciado, do foro privilegiado, é que as autoridades têm direito para que possam exercer suas atividades sem amarras, ou seja, para que possam ter liberdade de fala no parlamento sem ser processado ou em espaços públicos, etc. É para isso que existe, não seria para salvaguardar de nenhum crime que cometam, certo? Então, para que não possa qualquer juiz de primeira instância condenar um presidente da República por algo que falou. Para isso que existe o foro privilegiado. No entanto, ele acaba se tornando um dificultador de responsabilização pela maneira como é empregado. Então, ele vai estar sem foro, isso o coloca mais vulnerável à justiça, e também, Henrique, tem já comentários sobre que os Estados Unidos têm uma relação conflituosa ou pouco resolvida com o Tribunal Penal Internacional, com a Corte de Haia, né? Na qual já existem alguns crimes em que Bolsonaro foi denunciado. Ele foi denunciado pela má gestão da pandemia, que provocou mortes no Brasil, por alguns crimes diferentes relacionados a direitos humanos. Então, ele estaria também vulnerável diante da Corte de Haia, com a qual o Brasil tem acordo, etc., e os Estados Unidos têm uma relação mais conflituosa, não é isso? Exatamente. Ontem, inclusive, né, o Jamil Chad, que é um jornalista daí de primeira linha, um fantástico profissional, escreveu uma matéria para o portal UOL, explicando justamente essa espécie desse receio que existe nas autoridades internacionais, né, na justiça internacional e em outros observadores no exterior, de que o Bolsonaro possa estar manobrando com essa ida aos Estados Unidos para tentar se evadir aí, para tentar escapar de ser responsabilizado
na justiça internacional. E o Jamil Chad vai ouvir especialistas nessa reportagem para mostrar que, assim, o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, ele cria alguma dificuldade aí para que as pessoas, a partir do território americano, né, sob as leis americanas, seja submetida à justiça internacional, ao TPI, né, ao Tribunal Penal Internacional, ou qualquer outra corte. E o Jair Bolsonaro já tem uma série de acusações na justiça internacional. É tudo ainda muito preliminar. Tá? O ano passado eu fiz, inclusive, uma matéria com uma advogada brasileira, que a Carolina Marossi, que foi assistente da Procuradoria do Tribunal Penal de Haia, na Holanda, né, nos Países Baixos, e ela explicava que assim, o processo é muito complexo, muito demorado, e o que existe contra o Bolsonaro é uma fase muito embrionária, né? Admitir uma acusação é uma coisa, essa acusação se tornar efetivamente aí um processo é outra, ele tornar-se réu ou eventualmente ser condenado é uma outra coisa, mas, segundo a lei americana, fica difícil, inclusive, por exemplo, notificar ou intimar o Bolsonaro a depor de lá para que esses depoimentos, essas oitivas sejam transferidas para o tribunal lá nos Países Baixos, para o Tribunal de Haia. Isso dificultaria. E também criaria um processo dificultador aí em relação à própria justiça brasileira. Naturalmente, o Brasil tem tratados com os Estados Unidos para questões judiciais, né, para procurados, enfim, para réus e todo tipo de pessoa ou de criminoso que eventualmente vá se instalar lá nos Estados Unidos. Só que isso não é uma garantia de que a coisa necessariamente vá andar. O fato é que esta viagem de Bolsonaro cria todo um ambiente de dúvidas, né? Por que este homem vai abandonar, ele está desertando, né? Ele está abandonando o Brasil e se largando para o exterior no mandato. Hoje, neste momento aqui, 11 horas e 10 minutos de 28 de dezembro de 2022, o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Ele tem embora não pareça. Embora não pareça de forma nenhuma, mas ele é o chefe de Estado. Ele está praticamente abandonando, né, essa posição de chefe de Estado e largando o país aí às traças. Luana, eu vou dando sequência aqui no nosso giro, né, em outras notícias. Hoje, naturalmente, a gente vai falar a maior parte do tempo aí. Eu vou agradecendo aqui a todo mundo que está comentando aqui no chat também, o pessoal que manda super sticker, super chat. Daqui a pouquinho a Luana vai dar uma lida aí no que está chegando também. Vou pedir para vocês irem aí dando like, né? Como diz o Rovai, a famosa dedada, né? Mandem dedadas aí, se inscrevam no canal. A gente quer chegar aí muito em breve na marca de 1 milhão de inscritos no canal, tá? Então manda bala e continua aí sentando o dedo. É dedada nele. Diz aí, o suposto discurso de Bolsonaro antes de viajar aos Estados Unidos é a aposta de fanáticos em golpe. Aliás, ele usa até a fuga, até o suposto ato de covardia dele, ele usa para tentar capitalizar nessas redes aí de troca de mensagem, nas redes sociais aí, que são entupidas por esses lunáticos, né, que apoiam o Jair Bolsonaro. E ele estaria sendo cobrado pelo PL, Luana, de fazer. O PL, o partido, estaria cobrando o Bolsonaro de fazer uma espécie de um último chamado aí à nação. E olha que isso pode ser interpretado como uma coisa complicada, hein? Os últimos chamados aí que ele tem feito têm resultado, inclusive, em ações de natureza terrorista, que a gente vai falar hoje aqui também, já, né, Luana? Mas os conteúdos são contraditórios, né? Porque a turma de fanáticos mesmo, que espera o último discurso de Bolsonaro, espera esse chamado para resistir, para impedir a posse de Lula, etc. Já os aliados do PL, que insistem para que ele faça um último discurso, dizem que ele precisa dizer que será o líder da oposição. Ou seja, já seria um discurso, ainda que não falasse em Lula, que não falasse em reconhecimento, mas reconhecendo. Quando os aliados do PL dizem que querem um discurso em que ele fala eu vou ser o líder da oposição, a oposição é um governo instituído, né? Colocado. Né? Então, me parece que há uma guerra aí de tentativa se faz ou não o discurso e que tom ele teria. É claro que não se espera que Bolsonaro vire paz e amor, não vai virar, não vai dizer eu reconheço, isso daí... Né, a criança que sai com a bola do jogo porque eu perdi e eu não quero mais jogar,
mas a expectativa do PL é que possa, pelo menos, reconhecer que é oposição, para que ele possa, inclusive, cumprir um papel no próximo período que o partido espera, de ajudar nas eleições pré-prefeitos, de ajudar na articulação da oposição com o capital político que ele ainda tem junto a uma base que me parece que vai além desses fanáticos. Tem os fanáticos, que é essa turma que está ali nos quartéis, que espera uma resistência golpista, etc., mas ainda acredito que tem apoio de uma boa parte da população que votou no Bolsonaro e que não concorda com esse tipo de atitude. Será que eu estou divagando muito aqui, Henrique? Me ajuda. Não, Luana, divagando não está. Aliás, tudo isso que a Luana disse foi trocado em miúdos. Ela disse que o Bolsonaro estava encalacrada, né? Ele está numa posição muito complicada. Se ele grava um discurso à nação se posicionando como o líder de uma oposição ao futuro governo Lula, automaticamente, de forma implícita, ele assume que foi derrotado, coisa que ele não fez até agora, em mais de 2 meses. Então, quer dizer, se eu faço o discurso assumindo essa liderança de oposição, eu assumo que eu perdi. Por outro lado, se ele continua mantendo esse discurso dúbio de evocar a nação, ele continua chamando esses psicopatas que fizeram atos de terror e ele continua inflando. Só que a situação dele, do ponto de vista judicial, começa a ficar cada vez mais complicada, deles e das principais lideranças, né, que estão aí dentro do campo do bolsonarismo. A situação dele não é fácil, né? Ele está numa posição em que não pode fazer muita coisa de fato, e essa fuga talvez aí tenha sido a maneira como ele encontrou de se livrar desses problemas todos que, enfim, estão vindo aí pela frente e que provavelmente ele vai ter que responder por eles.